Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia nessa noite, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, no versículo de número 14 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 14 em diante. Diz assim o texto: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Queridos irmãos, nós estamos já algumas terças-feiras falando de Efésios, o Evangelho das regiões celestiais, e recapitulando, no capítulo 1, Paulo ele se apresenta como chamado por Deus, e o seu ministério sendo aprovado, sendo legitimado pelo Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1 que o Senhor Deus nos escolheu, nos elegeu, e nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis no Senhor. O apóstolo Paulo vai nos falar também que o Senhor nos predestinou na presciência de Deus antes da fundação do mundo, para que em Cristo nós alcançássemos a salvação eterna. O apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo 1, ele vai nos dizer também que o Senhor nos redimiu. Eu estou recapitulando para inserir todos no mesmo contexto das últimas terças-feiras. E ele, Cristo, fez a nossa redenção, ele promoveu a nossa redenção, ele nos redimiu, ele nos comprou no mercado de escravos, e o Senhor nos deu plena liberdade e nos fez livres. Mas neste capítulo, no versículo de número 13, Paulo vai dizer assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos selados, e o selo, uma das coisas que o selo era utilizado, era para dar propriedade, direito de posse e propriedade. O Senhor está dizendo que a salvação em Cristo Jesus nos fez possessão do Senhor. E Deus tem o nosso direito de posse pelo sangue da aliança, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. O Senhor também vai nos declarar aqui que nós somos propriedade dele, selados por esse Espírito Santo que atua na regeneração, ou seja, quando o Senhor Deus nos salvou através de Cristo Jesus e nos deu uma nova natureza segundo Cristo, e essa nova natureza, o Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O ato de pregar o Evangelho, o Senhor deu à igreja. Pregar, proclamar, anunciar o Evangelho é para a igreja. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A proclamação, a anunciação, a grande comissão, o Senhor Deus deu para a igreja, o pregar. Mas o ato de convencer do pecado, da justiça e do juízo é um ato do próprio Deus através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
e vai imergir este homem caído, esse homem inimigo da cruz, este homem que está longe de Deus. Ele vai imergir este homem caído na pessoa de Cristo. E este Cristo Salvador, o nosso Senhor, Ele vai nos garantir a salvação eterna. Ele é o nosso penhor, e é o nosso penhor, para que a partir do momento que a regeneração, ela se constitui em nós, ou seja, essa regeneração, através da atuação do Espírito Santo, a regeneração produzida pelo próprio Deus em nós. O Senhor nosso Deus, então, vai nos fazer gerar fruto, e frutos dignos de arrependimento. E aí, queridos, nós começamos a entender a obra de Deus em nossa vida, porque Deus, Ele não nos deu essa grande salvação para que nós não produzíssemos fruto. O Senhor Jesus, Ele vai dizer assim, pelo fruto se conhece a árvore. Se somos propriedade de Deus, se o Senhor, através do selo do Espírito, Ele manifesta o direito de propriedade sobre nós, então, nesse selo do Espírito em nossas vidas, nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento. E já não viveremos mais conforme a velha vida. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, o Senhor Jesus vai dizer no Sermão do Monte: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas, em teu nome nós expulsamos demônios. E o Senhor Jesus, então, naquele texto de Mateus 5, 6 e 7, está ali no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus vai dizer assim, eu vos direi claramente naquele dia, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Por quê? Porque muitas pessoas, elas pensam que pela ação dos dons do Espírito Santo, os dons são dados. Os dons vêm de Deus, vêm de cima. O fruto é gerado em nós. O Evangelho produz fruto. Deus nos usa através da manifestação dos dons do Espírito Santo. Mas não significa que quando Deus nos usa pela manifestação dos dons do Espírito Santo, é que nós somos super crentes, poderosíssimos, e que isto nos garante salvação. Muito pelo contrário. Quando o Senhor Deus, através da capacitação do Espírito Santo, Ele nos usa, não significa que isso, eu sendo usado num dom de profecia, ou em milagre, ou pela autoridade do nome de Jesus, expulsando demônios, não significa que eu estou salvo através desses atos. Não, a salvação é em Cristo Jesus. Mas há pessoas que pensam assim, olha, como eu fui selado pelo Senhor, e o Senhor como selo, eu sou propriedade de Deus, e o Senhor declarou a sua posse sobre mim. Agora, depois que Deus me usar, a minha vida da porta do templo para fora, eu não preciso ter o mesmo comprometimento que eu tenho com Deus da porta do templo para dentro. Muito pelo contrário, meu querido. Aí está o engano de milhares de pessoas que adentrarão a eternidade indo para o inferno, não tendo salvação, ou levando uma vida de brincadeira dentro da própria casa de Deus, sem nenhum temor, sem nenhum compromisso. Naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, fizemos muitas maravilhas. São manifestações sobrenaturais, mas o penhor dessa salvação, ao qual o Espírito Santo coloca, você é propriedade de Deus, ele vai produzir em mim e em ti o desejo de não pecar contra Deus, não transgredir contra Deus, não entristecer a Deus, mas agradá-lo de todo o coração. O Evangelho de Jesus, ele não produz em nós uma licença para pecar, tão somente porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E isso é banalizar a graça de Deus. Se o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, não é para mim viver na prática do pecado diariamente, não é para mim viver na prática da iniquidade diariamente. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado.
mas é para mim servir a Deus me afastando do mundo, do pecado. E o que diz o Senhor em Efésios capítulo 1 e no versículo de número, Efésios capítulo 1 e o versículo de número 13 em diante diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santos e irrepreensíveis. A santidade que o Senhor produz em nós a partir do momento em que nós somos selados pelo Espírito Santo. Você pode ter uma pessoa olhando para a tua vida ou não. Você pode ter uma multidão de crentes olhando a sua vida ou não. Você pode estar dentro do templo, rodeado de irmãos, ou lá nas ruas de Pelotas. Mas você vai dizer assim, pode não ter ninguém me vendo, mas os olhos do Senhor, eles estão sobre a minha vida. E porque os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, eu me santificarei para agradar o Rei da Glória. Ele me elegeu para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele. Querido irmão, querida irmã, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Quando nós damos uma olhadinha no Antigo Testamento, nós encontramos a vida de um juiz, Sansão, história bem conhecida da igreja. Sansão foi um homem que priorizou mais carisma do que caráter. Sansão, repito, priorizou mais carisma do que caráter. E Sansão, ele sabia como nazireu, dentro daquele contexto de Antigo Testamento, nazireu era um consagrado, um separado por Deus. O nazireu não poderia tocar em animal morto, tomar bebida forte, e também no contexto de Sansão, não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. Mas Sansão, quando ele, na verdade, ele vai matar um leão pela ação do Espírito Santo, é um leão novo, né? Mas pela ação do Espírito Santo, depois se forma um mel na carcaça do leão morto. Sansão não poderia tocar, mas Sansão vai lá e toca no animal morto, e come deste mel, e compartilha ainda com a sua família. Sansão, na verdade, ele se dá em casamento com mulheres de outras nações, o que Deuteronômio capítulo 7, versículo 13 em diante. Claramente o Senhor Deus proibia o relacionamento de um filho de Israel com uma pessoa de uma nação cananeia. Assim como o Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante, o Senhor vai dizer para todo jovem cristão, para todo que está na comunhão da igreja, não vos ponhais em jogo desigual com os incrédulos. Mas Sansão, ele está sendo usado por Deus. Ele mata o leão, forma mel na carcaça do leão, ele toca no animal morto, era proibido, não dá nada. Sansão, ele vai propor enigma, casamento com mulher de outra nação. Quando descobre um enigma, ele vai pegar as portas da cidade, e a unção de Deus vem sobre ele. E Sansão está dizendo assim, eu estou pecando, mas a unção está sobre mim. Eu estou pecando, mas Deus está me usando. Eu estou pecando, mas Deus está operando na minha vida. Sansão está se colocando na mesma rota daquelas pessoas do Sermão da Montanha. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas, em teu nome fizemos muito milagre. O fato de Deus estar te usando não te dá direito de banalizar o penhor da tua salvação, o qual tu foste selado em Cristo Jesus. Por o fato de você ser selado, você vai se santificar mais, você vai se afastar mais do mundo, você vai entender o seguinte: em pecado Deus não aceita, não recebe minha pregação, meu louvor, eu tocar na igreja. Santifique-se na presença do Senhor, porque Deus não recebe um louvor que não agrada. O Deus qual eu estou falando,
ele vai pegar os filhos de Arão, Nadab e Abiú, por oferecer fogo estranho no altar do Senhor, e o Senhor elimina Nadab e Abiú. O Senhor vai deixar Sansão de sacerdote. Sansão faz um itinerário de sacerdote a palhaço dentro do templo de Dagom. Por quê? Porque banalizou o penhor da salvação, banalizou a presença e o selo do Espírito Santo na sua vida. Eu estou falando à igreja nesta noite: santifique-se. Se toda essa pandemia ainda não caiu a ficha para você, se toda essa pandemia você não entendeu, o rei está voltando, e lá não vão entrar impuros, mas vão entrar aqueles que o Senhor Deus escolheu, elegeu, santificou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos para isso e Paulo vai dizer assim: pois bem, eu não cesso de dar graças a Deus por todos vocês. Eu não cesso de dar graças a Deus. Paulo vai dizer no versículo 14: qual o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo vai dar 3 razões da sua oração. Mas antes de Paulo mostrar a sua oração, Paulo vai dizer o seguinte: vida com Deus não é para viver pecando, não é para viver banalizando o evangelho, não é para viver brincando com o sangue de Jesus. Síndrome de Gabriela, Deus me fez assim, você sempre assim. Mude de vida pelo poder do evangelho do Senhor Jesus. Mude de atitude, mude de comportamento, santifique-se na presença do Senhor, ache tempo para adorar o Senhor. Veja você que Paulo não cessa de dar graça, e tem uma oração de Paulo. E essa oração de Paulo, ela tem 3 motivos principais. Agora eu estou lendo Efésios capítulo 1, versículo de número 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Número 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Primeiro, Paulo está dizendo assim: eu oro para que Deus vos dê o espírito de sabedoria. O espírito aqui está no minúsculo. Paulo está falando do espírito humano, porque normalmente nas páginas do Novo Testamento, quando Paulo se refere ao Espírito Santo, está em letra maiúscula. Esse espírito humano, ao qual o Espírito de Deus comunica com o espírito humano, é o Espírito de Deus. Paulo está dizendo assim: para que o Senhor vos dê sabedoria. E essa sabedoria aqui não é inteligência para você ser o melhor na faculdade, não é disso que Paulo está falando, não. Aqui não é inteligência para ser o melhor funcionário na empresa, também não é disso que Paulo está falando. Vos dê sabedoria para que você enxergue que o Cristo que te redimiu na cruz, Paulo está falando para um mundo totalmente, que mundo era esse aos Efésios? Um mundo que foi conquistado pelos romanos, mas os romanos foram conquistados pela cultura grega. Então é um mundo greco-romano, um mundo que tem a pax romana, mas é um mundo, na verdade, em que a cultura grega está presente. E está presente com toda a sua idolatria, com toda a sua feitiçaria, com toda a sua bruxaria. Não é em vão que é nessa cidade que tem o grande templo de Diana dos Efésios. Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade comercialmente desenvolvida. Éfeso era uma cidade intelectualmente desenvolvida, mas também era uma cidade dada à idolatria, porque aqui estava o templo de Diana dos Efésios. Paulo está dizendo assim: Deus vos dê sabedoria para vocês não viverem conforme o presente século. Deus vos dê sabedoria. E dentro do templo de Diana dos Efésios tinha mais de 1000 prostitutas cultuais. A cultura greco-romana dizia para todo mundo que chegava nessa cidade de Éfeso, advindo dos navios: se prostituam no templo de Diana, se prostituam no templo de Diana, porque ali vem talvez milagres, maravilha para a vida de vocês. Paulo está dizendo assim: Deus vos dê sabedoria. Vocês não precisam se prostrar diante da idolatria, vocês não precisam se prostrar diante da prostituição, vocês não precisam se prostrar diante da imoralidade. Vocês precisam reconhecer o Cristo da cruz e a cruz de Cristo, abundante e operante nas vossas vidas, o qual não ficou na morte, mas aprove a Deus. No próximo domingo nós celebraremos: aprove a Deus ressuscitá-lo dentre os mortos.
Primeiro motivo da oração de Paulo: vos dê sabedoria. Segundo, vos dê revelação. Revelação que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando de revelação na égide da manifestação dos dons do Espírito Santo. Paulo está falando de revelação da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. O que significou Cristo na cruz dizer tetelestai, está consumado? Significou que Jesus não estava dentro do templo, mas o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Significou que a terra tremeu, o sol escureceu. O centurião que estava na hora da crucificação de Jesus, aqueles que antes zombavam diziam: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Paulo está falando no contexto de uma cultura greco-romana. Paulo está dizendo assim, ó, a maior revelação não é o templo de Zeus. A maior revelação não é o templo de Diana dos Efésios. A maior revelação não é uma estátua de Poseidon, o deus dos mares na cultura grega. A maior revelação não é Hades, o deus do inferno na cultura grega. A maior revelação não é Afrodite, dentro da cultura greco-romana, a deusa do amor. A maior revelação é que o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. Deus habitou entre nós, Deus viveu entre nós e sem pecado viveu, morreu, ressuscitou. E pelo poder desse Deus, eu não vivo na imundícia do pecado, mas eu me santifico para Deus, porque eu sei que o meu louvor Deus só recebe se houver santificação. Tocar na igreja, Deus só recebe se há santificação. Pregar na igreja, Deus recebe se há santificação. Ensinar na igreja, Deus vai receber se há santificação. Meu irmão, Deus não é carente da minha adoração. Deus não é aquela pessoa carente assim, ó, se eu não mandar glória para Deus, Ele vai ficar tristinho. Deus está sendo adorado pelos 24 anciãos, pelos seres viventes, pela corte angelical, o tempo todo, e não para. Você acha que o Deus que disse nas páginas do Antigo Testamento, o Senhor disse assim, ó, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus? Você acha que esse Deus vai se encurvar a uma adoração que muitas vezes adora Ele no templo, da boca para fora? Te santifica, porque o rei está voltando. Não brinca de evangelho, coloca a vida no altar, na presença de Deus, e Deus então, em vindo o arrebatamento, você vai subir cantando o hino da vitória. Nós estamos cheios de templos cheios e pessoas vazias. Templos cheios e pessoas vazias. Vai fazendo um 5S na tua vida nessa noite. Vai fazendo uma autoavaliação na tua vida nessa noite. Aquilo que você ainda tem, as gavetas fechadas, os baús fechados, as tuas ligações com o mundo. Em nome do Senhor, Ele te elegeu para ser santo e irrepreensível. E Paulo está dizendo assim, ó, eu oro por vocês. Eu estou falando da oração de Paulo, só da oração de Paulo. Onde é que está a oração de Paulo? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Efésios capítulo 1, versículo 16. E aí, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria. Não é sabedoria para ser mais inteligente que os outros. É sabedoria para entender que a obra da salvação não é pouca coisa, para ficar sendo banalizada por um evangelho de mercado. Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Aprenda a adorar a Deus quando Deus não te dá. Aprenda a adorar a Deus quando Deus não diz não para a tua oração. Tem horas que Deus diz sim, tem horas que Deus diz espera um pouco, tem horas que Deus diz não para a nossa oração. E quando Ele disser não e espera um pouco, continue sendo fiel e adorando a Deus. Paulo vai dar o terceiro motivo. Eu oro para que, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, iluminados vós os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A operação da força do poder de Deus. O poder não é meu, o poder não é teu, o poder é de Deus. Quando Ele me usar, quando Ele te usar, só lhe deu glória. A glória é para Deus, que manifestou em Cristo
ressuscitando dos mortos. Isso aqui, entenda que não era dividido por capítulos e versículos. Entenda que é dentro de um mesmo contexto. O versículo de número 20, que não está distante quando Paulo começa a falar da sua oração, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo a sua direita nos céus, em nome do Senhor Jesus. A cristandade às vezes abandonou em alguns lugares a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição. Parece que não faz mais efeito, e parece que diz assim, não, isso aí é tão trivial, tão normal. Mas são essas duas mensagens que nos colocam com os dois pés na eternidade com Deus. Se Cristo não morreu pelos nossos pecados, então a nossa fé é vã. Mas se Cristo não ressuscitou, também é vã a nossa fé. Valorize um pouco mais, já que se aproxima, se avizinha a Páscoa, o Pessá, lá dos judeus passar por cima. A Páscoa, o Pessá, passar por cima. A Páscoa, querido, não é chocolate, a Páscoa não é peixe, a Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Pessá no hebraico, passar por cima. É aquele sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas dos israelitas. E esse é o sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas dos israelitas. À meia-noite o anjo da morte passou ferindo todos os primogênitos da terra do Egito. E vejam vocês, a casa onde estava aspergido o sangue do cordeiro, na casa dos judeus, e é a única praga em que os hebreus têm que se defender, tem que ter alguma atitude. Em todas as outras Deus protegeu, em todas as outras Deus guardou, a terra de Gozém, a terra de Gósen. Mas nessa Deus diz assim, ó, se os filhos de Israel não aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, à meia-noite o anjo da morte vai passar e vai ferir todos os primogênitos, hebreu ou egípcio, na terra do Egito. Fere os primogênitos dos egípcios, mas o primogênito dos hebreus não são feridos. Sabe por quê? Havia o sangue do cordeiro aspergido sobre a casa. Eu quero sobre a tua vida nessa noite dizer que o sangue do cordeiro esteja no teu lar, que o sangue de Jesus esteja sobre a tua família, que o sangue de Jesus esteja sobre a tua confissão de fé, sobre a tua crença. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, querido? Pode em nome do Senhor vir todas as adversidades da vida, mas o sangue do cordeiro sobre a nossa casa não é apenas para nós termos bênçãos e conquistas garantidas, mas o penhor da nossa salvação. O selo é para a redenção da sua herança. Nós em Cristo, Cristo em nós, que manifestou em Cristo. Efésios 1:20, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. E onde é que Cristo está? Acima de todo principado, poder, aleluia, e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Oh, louvado seja Deus. O agir é de Cristo. Você pode ser usado por Deus. O Senhor cura o enfermo através da tua oração, mas a glória é de Deus. O Senhor usa a tua vida através do louvor, a glória é de Deus. O Senhor usa a vida de outro irmão através da pregação, a glória é de Deus. E se nós temos em que se gloriar, gloriemo-nos no Senhor. Louvado seja Deus. Paulo faz uma oração, e essa oração tem 3 propósitos bem definidos. Eu recapitulo e aqui encaminho para o final dessa pregação. Primeiro, Paulo vai dizer, para que vocês tenham, Deus vos deu o seu conhecimento, o espírito de sabedoria. 2, de revelação. 3, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, a esperança da minha vocação e da tua vocação, de adentrar um templo evangélico, é viver uma vida íntegra, santa, reta, honesta, para um dia nos encontrarmos com o Senhor. Qual é a esperança da tua vocação? Qual é a tua esperança de vida eterna? Ou quem sabe você tem adentrado os templos por uma mera religiosidade, ou porque algum familiar teu te conduziu nessa fé cristã. Que bom que te conduziu. Mas nessa noite o Senhor está dizendo assim, eu quero que tu saiba, eu quero te dar espírito de revelação, iluminando os olhos do teu entendimento, para que você saiba qual é a esperança da tua vocação,
Vocação aqui não está falando de ministerial, vocação para salvação e para a vida eterna. Nós estamos ouvindo uma multidão de crentes que às vezes está dentro das igrejas, adora a Deus, canta os hinos mais fervorosos, mas não tem certeza de salvação. Não consigo entender esse evangelho não tem certeza de salvação, não tem certeza de vida eterna, não pensa na vida eterna. A vida eterna parece que está longe, e parece que a vida eterna agora em pandemia está tão perto de todos nós. Queridos, se vivermos ou morrermos, o viver é Cristo, o morrer é lucro, é o que diz o apóstolo Paulo. Nesta noite, em nome de Jesus, há um selo de Deus sobre a tua vida. Mas não te sinta, não te sinta a última traquinas do pacote, não te sinta a última Coca-Cola do deserto, não. Porque eu tenho o penhor de Deus, sou selado por Deus, agora eu posso pecar deliberadamente. Não, queridos. A palavra de Deus no livro de Hebreus, há uma advertência. O escritor da carta aos Hebreus, ele nos deixa uma advertência muito interessante de ser analisada. Eu quero te convidar para abrir em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. E o versículo de número 26 em diante. Porque se pecarmos, Hebreus 10 e 26, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, eu estou em Cristo e agora eu estou pecando porque eu gosto de pecar. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A pessoa está dentro da igreja e vive pecando nos mesmos e velhos pecados habituais. Cadê a novidade de vida? Cadê a mudança de comportamento? Cadê a eficácia do evangelho na sua vida? Eu estou falando à igreja no culto de ensino nessa noite. Queridos, em nome de Jesus é assim, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vitorino Silva tem um hino que diz assim: parece que o pecar não é pecado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que as pessoas banalizaram tanto o evangelho da graça de Deus, esqueceram de 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz assim, quem pratica o pecado, 1 João 13:8, é o apóstolo do amor, o único dos apóstolos de Cristo que morreu de morte natural, João. Quem pratica o pecado, 1 João 13:8, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Eu termino te convidando a orar comigo nessa noite. Talvez eu esteja pregando nessa oportunidade não apenas para pessoas que não são cristãs. O pastor eu estou pregando para crente que não abandona pecado. Eu estou pregando para crente que está pecando deslavadamente, às vezes dentro de muitos lugares, de muitas igrejas, e não tem arrependimento, não abandona o pecado e não abandona a sua velha vida. Querido, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Inclina a tua cabeça onde você está. Se você vive nessa prática do pecado, em nome de Jesus, abandone o pecado, porque o Senhor Deus te selou, e você, selo quer dizer propriedade, direito de posse, não para que você viva no lamaçal do pecado,
mas para que você entenda que você foi eleito para ser santo e irrepreensível na presença de Deus. Inclina a tua cabeça e fecha os teus olhos. Eterno Deus e glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero neste momento orar, meu Deus, por todas aquelas pessoas que já estão anos dentro das igrejas como membros e não abandonaram vida de pecado, não se santificam, não abandonam as velhas práticas, mantêm os velhos hábitos lá do mundo, não tem nenhum arrependimento e nenhum ardor de mudar de vida. Ó Deus, nesta noite, entra no lar deste meu irmão e dessa minha irmã e vai produzindo arrependimento, abandono do pecado. Ó Deus, em nome de Jesus, porque se vivermos deliberadamente no pecado, diz Hebreus capítulo 10, Senhor, versículo 26, já não resta sacrifício pelo pecado. Ó Deus, leva este meu irmão, leva esta minha irmã, Senhor, ao abandono do pecado, em nome do Senhor Jesus. É uma vida de santificação, para que, Senhor, eu oro como Paulo orou um dia, para que o Senhor Deus venha dar sabedoria, espírito de sabedoria, de revelação, e que o Senhor venha iluminar os olhos do entendimento. Oh meu Deus, entendimento aqui também é coração, para que o Senhor ilumine o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que a eficácia do Evangelho de Cristo não é para vivermos mais na prática do pecado, mas numa vida reta na presença de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E nesta noite, uma vez mais eu digo, em nome do Senhor, querido irmão, querida irmã, membro da Igreja da Assembleia de Deus Pelotas Sul, te agradecemos por todas as tuas contribuições que têm mantido a igreja aberta, que têm mantido a estrutura da igreja, jubilados, integrados, custos fixos da igreja sendo pagos pela tua fidelidade. É que as coisas continuam caminhando e andando. E nós continuamos dizendo aqui, na Barão de Santa Tecla 870, olha essa obra linda, maravilhosa, essa obra linda, esse templo maravilhoso que ficou a nossa sede. E nós te convidamos, em nome de Jesus, você que é um contribuinte fiel da igreja, membro da igreja, você pode observar aí a conta da igreja que está na tela, a conta da igreja que está aparecendo na tela para ti. Você pode depositar direto na conta da igreja e nos ajudar a pagar os custos dessa obra que estão sendo pagos. Nós contamos contigo, com a tua contribuição. Quem sabe você ainda não contribuiu, você não ofertou, não dizimou ainda, não contribuiu. Então quem sabe você amanhã pode fazer um depósito bancário, abençoar o pagamento da obra da igreja, toda a estrutura de jubilados, integrados, custos fixos, luz, água, em nome de Jesus. O Senhor vai continuar te abençoando, porque você tem sido um membro fiel. Deus te abençoe pelas tuas contribuições. Amém.